senadores, eu fiz questão de assumir a tribuna nessa tarde de hoje para prestar um esclarecimento, porque Por favor. Alguns jornalistas têm comentado de que as votações que aconteceram ontem na Comissão Especial do Código Florestal, votações, aliás, desastrosas para o futuro do país, para a sustentabilidade da agricultura brasileira, se deram daquela forma porque houve uma quebra de acordo. Primeiro, eu quero falar por mim. Em nenhum momento da apreciação dessa medida provisória fiz qualquer tipo de acordo com quem quer que seja. Não fui procurado por ninguém da bancada da agropecuária, nem pelo governo, no sentido de fazer acordo. E aqui invoco o testemunho do senador Jorge Viana, do senador Luiz Henrique, se houve algum tipo de acordo. Comigo não houve nenhum. Não sei se houve com outros parlamentares, que acabou de me dizer o senador Jorge Viana que não houve acordo nenhum e que o governo não concorda com os tais 4 pontos que a bancada ruralista dizia que havia acordado. O que é importante registrar aqui, que de forma completamente diferente do espírito da tramitação do Código Florestal no Senado Federal, até então, onde estávamos buscando uma posição de equilíbrio que foi conseguida graças ao diálogo e que se limitava a definir o nível de flexibilização da recomposição de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. O que parte da bancada ruralista mais radical está fazendo nesse momento, com a medida provisória encaminhada pelo governo, é uma completa desfiguração que vai ampliar o desmatamento no nosso país e que vai colocar em risco a sustentabilidade da própria agricultura brasileira. Quero registrar que ainda no primeiro semestre, no finalzinho da leitura do relatório do senador Luiz Henrique, foi incluído um ponto que gerou uma enorme confusão e dúvida naquele momento. Tanto é que naquele momento, em que eu poderia até ter derrubado a sessão porque eu era o quórum, nós, em dúvida em relação ao alcance do texto, nós pedimos o destaque da matéria que está destacada, que inclui um dispositivo que vai ampliar as possibilidades de desmatamento no Brasil, especialmente o desmatamento no Cerrado Amazônico, porque diz que até então permitia o cômputo de áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal, desde que não significasse supressão de novas áreas. A partir de agora, qualquer propriedade no país, dentro da Amazônia Legal, do Cerrado da Amazônia Legal, que tiver mais de 15% de área de preservação permanente, o que exceder 15%, o total que exceder 15% de APP poderá ser desmatado na reserva legal. Portanto, nós estamos flexibilizando sim, e a bancada ruralista reconhece isso, flexibilizando, se aprovar esse dispositivo, o desmatamento no nosso país. Por outro lado, quero me referir à completa insensatez de parte de deputados e senadores que votaram contra um outro dispositivo que já tinha sido aprovado pelo Senado e pela Câmara, que acaba com as áreas de preservação permanente em torno dos rios intermitentes do nosso país. Eu quero lembrar que neste momento nós estamos passando por uma das maiores secas do Nordeste e da região do norte de Minas. Alguns rios importantes do Nordeste de Minas nesse momento estão secos. E por isso não precisamos ter áreas de preservação permanente em torno desses rios. Se são rios frágeis, por isso mesmo é que precisam de proteção para que possam correr por mais tempos. Portanto, a decisão tomada ontem, no meu entendimento, demonstrando uma completa insensatez e falta de compromisso, inclusive com os rumos que vinham sendo discutidos no âmbito do Código Florestal. Portanto, quero registrar, não participei de nenhum acordo e nem participaria. E nem participarei de nenhum acordo que busque ampliar o desmatamento em qualquer lugar deste país. Procurei o tempo todo, e todos que estão aqui são testemunhas, uma posição de equilíbrio conseguida pelo Senado Federal, que aprovou um texto equilibrado. E se houve, senador Jorge Viana, em algum momento,
quebra de acordo em relação ao Código Florestal foi em relação à Câmara dos Deputados, em relação ao texto aprovado no Senado Federal. Porque todos que participaram aqui sabem, e Vossa Excelência como relator, e o senador Luiz Henrique, mais do que ninguém, que a todo momento o texto negociado no Senado Federal foi negociado com a Câmara dos Deputados. E uma pena que o deputado Moacir Miqueleto não esteja mais entre nós, porque como grande deputado, grande brasileiro, foi um dos coordenadores pela bancada da agropecuária da Câmara, daquele acordo. Isso sim, o texto aprovado pelo Senado era um acordo entre Senado e Câmara e que foi descumprido pela bancada ruralista da Câmara dos Deputados. Eu quero aqui desafiar qualquer senador que diga que participou comigo de alguma reunião em que eu tinha feito algum tipo de acordo em relação ao Código Florestal. O que levantei ontem na reunião, até porque gato escaldado tem medo de água fria, porque quando o senador Luiz Henrique apresentou a mudança de texto na leitura do final do primeiro semestre, houve uma grande confusão e exatamente por não entender exatamente o que significava essa emenda, que hoje eu estou dizendo que amplia a possibilidade de desmatamento na Amazônia Legal, eu pedi destaque. E ontem, a senadora Cátia Abreu quis transformar uma emenda de conteúdo numa emenda de redação que já tinha sido, num texto que já tinha sido votado. Por quê? Definia a possibilidade, a obrigatoriedade, o limite de apenas de obrigação de recomposição de áreas de preservação permanente nas propriedades de 4 até 10 módulos fiscais de até 20%. Mas excluía-se a Amazônia Legal. Eu peço só mais um minuto, senhor presidente. Excluía-se a Amazônia Legal. E pela proposta sugerida pelo relator, excluía apenas o cerrado as florestas da Amazônia Legal e, portanto, modificava conceitualmente o conteúdo daquela emenda. E eu lembrei que o texto que tinha sido aprovado era completamente diferente. Portanto, nós não poderíamos admitir aquilo como uma emenda de redação. Aquilo sim era uma mudança de conteúdo e que pode ser analisada e pode ser apreciada e pode ser votada. Nenhum problema. O que eu quero registrar é que utilizam esses argumentos e isso tem sido uma estratégia. A cada etapa da votação do Código Florestal se avança na flexibilização da obrigatoriedade de recomposição e na flexibilização para ampliar o desmatamento no Brasil. E eu não farei acordo para isso. Pode se aprovar com meu voto contrário, mas jamais farei acordo para ampliar o desmatamento no Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhora.